Nós vamos então dar início a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, já cumprimentando lá nossos colegas de São Paulo que estão se posicionando, Barus e companhia. Muito obrigado por mais essa participação e, como de praxe, antes de dar início formal à sessão, eu gostaria de fazer alguns anúncios em relação à nossa semana. Ontem nós tivemos a sessão clínica de ergometria e reabilitação. O tema foi mitos e verdades em nutrologia, do cardiopata ao atleta. Essa é uma sessão que ela é coordenada pelo Dr. Ricardo Vivaco e pelo Dr. Marco Aurélio Gomes, e a gente faz essa sessão uma vez por mês, às terças-feiras de meio-dia a 1h30. Eu queria também já de antemão anunciar que nessa próxima sexta-feira, excepcionalissimamente, nós não teremos a sessão Sexta Consciência por uma incompatibilidade de horários. Então, essa sexta não haverá a sessão de Sexta Consciência. Aos nossos frequentadores assíduos fica já o nosso anúncio. E já queria também deixar anunciada a sessão clínica da próxima semana, que vai ser sobre os estudos que impactaram a prática clínica no ESC de 2019. Vamos ter como apresentadores o Dr. Roberto Sporcati, o Dr. Marcelo Montera e o Marcelo Bittencourt. Os 3 estudos serão o TEMES, o DAPA e o Paragon, que foram 3 estudos importantes do Congresso, aberto no Congresso Europeu agora de 2019. Bom, eu queria parabenizar a fisioterapeuta Clarear Figueiredo Fernandes. Ela é do grupo do Felipe, que é do Serviço de Fisioterapia do hospital, e ela recebeu o primeiro lugar no Congresso de Fisioterapia Intensiva Respiratória e Cardiovascular. Então, nossos parabéns, mais um prêmio aí alcançado em mais um trabalho do grupo do Hospital Procardíaco. E vocês podem observar, nós temos hoje um auditório bastante enfeitado com bolas lilás e coloridas. Isso é por conta do nosso 20º aniversário do nosso GASIP, do nosso grupo de prevenção de feridas e escaras. Eu queria parabenizar então o grupo da enfermagem, em nome da Luciana Lima, nossa gerente de enfermagem, que eu não sei se está presente, mas são 20 anos de dedicação enfática a essa complicação hospitalar, que é bastante frequente e que, sem dúvida nenhuma, a gente vem trabalhando de forma árdua para poder combater essa complicação, e o GASIP é um dos símbolos desse nosso desafio. Eu queria, então, anunciando a sessão de hoje, agradecer ao Dr. Antônio Sérgio e ao Dr. Roberto Sporcati pela organização da sessão, e que nós vamos conversar sobre síndrome coronariana crônica. E aí a gente emendou, Roberto, sugestão do Roberto. As novas recomendações são aplicáveis ao Brasil. Ela vai ser moderada pelo Antônio Sérgio e pelo Roberto. O Roberto vai fazer uma apresentação também aqui em paralelo. E eu queria imensamente agradecer a presença de 2 colegas do Grupo Américas, Dr. João Mansur, diretor médico do Hospital Samaritano. Mansur, muito obrigado. Mansur é conhecido de todos nós, botafoguense emérito, é outra qualidade exponencial. Não é, eu não sei se é a maior, mas você até considera, esse é o Mansur, e está feito o registro, então. E doutor Celso Musa, que é chefe da cardiologia do Hospital Américas na Barra, do Hospital Samaritano em Vitória, da Barra da Tijuca. Celso, muito obrigado pela sua presença também. Sem dúvida nenhuma vai nos honrar bastante as suas colocações. E as nossas pratas da casa, Dr. Luiz Antônio Campos, Dr. Fernando Rangel, Dr. Alexandre Siciliano precisou sair por conta de um procedimento emergencial que ele vai ter que fazer agora, e Dr. Cláudio, que deve estar chegando. Então eu queria agradecer imensamente, pedir a Antônio Sérgio, por favor, que assuma o seu local. Roberto, por favor, pode assumir aqui a apresentação, e bom dia a todos.
bom dia, boa tarde. Eu acho que já é boa tarde. Já é boa aqui tarde. Não, bom, eu acho que eu já... Tem que ser aqui, né? Não, pode. Vou agradecer a presença do Mansur, do Celso, os nossos debatedores internos, Luiz Antônio e o Fernando, mas eu acho que é uma sessão importante. Por quê? Porque foi lançada essa nova diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. A gente sabe da repercussão, não fui no Congresso, mas esse Congresso teve muita reverberação por conta não só do lançamento de algumas diretrizes, né? Eu tive oportunidade só de ler essa. São poucas páginas, são 90, mas, de qualquer maneira, traz alguma... Pelo menos tenta trazer alguma luz, algumas modificações, mudança de conceito, né, da síndrome coronariana crônica. Antes se admitia que fosse uma angina estável. Então a gente ficava sempre na dúvida de como lidar com esse tipo de nomenclatura. Eu acho que a síndrome coronariana crônica, eu acho que encerra bastante todo um espectro, né, de situações clínicas envolvendo essa doença. E o nosso amigo Roberto Sporcati, eu não sei se vocês conhecem, é um residente que acabou de se formar agora e ele vai fazer essa... Você podia dizer que ele é promissor, né? O Roberto, ele vai ter a capacidade de tentar resumir aqui a gente nesse pouco mais de 1h e 15 minutos, né, para discutir tudo que o Roberto vai colocar aqui em pauta. E já agradeço novamente, de antemão, a presença de todos aqui. Obrigado. Vamos lá, Roberto. E agradecer também ao pessoal de São Paulo. Barroso, você não tinha chegado ainda. Eu vi que você acabou de chegar. E nós vamos ouvir também a opinião de vocês. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, nossos amigos de São Paulo. Muito obrigado ao André, responsável por essa sessão, por essa oportunidade. Muito obrigado, querido Celcinho e Mansur, de velhas e antigas e memoráveis aventuras e enfrentamentos aí na área da cardiologia. Muito bom tê-los aqui. E naturalmente que é um documento muito longo, e então eu aproveitei esse privilégio e fui separando as coisas que eu não entendi da diretriz, que eu não sei se servem para o Brasil, para que essa seleta plateia, esses debatedores possam me ajudar a entender um pouco. Destacaria, assim, alguns pontos, então, antecipando um pouco do que eu considerei importante, essa visão ou uma nova visão, né, da angina estável, da angina crônica como síndromes coronarianas crônicas, as dificuldades que a gente tem na estratificação desses pacientes, a proposta europeia, que parte de uma constatação que seria a mudança do perfil epidemiológico da doença coronariana crônica na Europa, se ela se traduz também no Brasil e, portanto, como nos conduzirmos. Existe uma parte muito longa da terapia farmacológica. Eu creio que a gente precisará ser um pouquinho mais econômico nessa parte, mas em especial a proposta de fluxograma, de investigação para esses pacientes, eu acho que é bem importante. E, se possível, ao final, eu que faço um ambulatório pós-IAM, o pós-IAM tem o infarto de 10 anos atrás, como é que eu revejo esse paciente no ano a ano? Uma das primeiras ênfases que foi dado nessa diretriz é o aspecto evolutivo de um indivíduo com doença coronariana conhecida ou não. Então, nós observamos aqui que esses pacientes podem evoluir com instabilizações, com síndrome coronariana aguda, que recorrem ou então ter um curso um pouco melhor ou mesmo mais favorável, dependendo do risco que esses pacientes tenham, maior ou menor, e dependendo também da nossa capacidade de identificar, estratificar esses pacientes e ter estratégias de intervenção farmacológica ou mecânica. Então, veja que abre um leque de alta diversidade em relação
aos eventos adversos. E a diretriz traz uma visão das formas de apresentação dessas, então, síndromes coronarianas agudas. E aqui vai ser interessante para que a gente, identificando subtipos, possa ter uma antecipação de estratégia diagnóstica, estratégia prognóstica e de intervenção. Então, esses pacientes podem ser pacientes que há uma suspeita de doença coronariana pelos sintomas angina e sempre angina de espineia, mas são pacientes estáveis. Uma outra forma de apresentação são os indivíduos com início recente de insuficiência cardíaca ou disfunção de VE, em que você considera a etiologia da doença arterial coronariana. Uma outra forma de apresentação são pacientes que tiveram uma síndrome coronariana aguda, mas estão há mais de um ano estáveis, ou mesmo pacientes que fizeram revascularização. Um outro grupo é o grupo de pacientes que têm um diagnóstico feito, não tiveram uma síndrome coronariana aguda, mas uma doença coronariana crônica, estável, com mais de um ano de evolução. O quinto grupo seriam pacientes em que você, ao longo da investigação, mais invasiva ou não, suspeita mais fortemente da presença de angina, de um modelo de doença vasoespástica ou microvascular. E, finalmente, o grupo maior, que seria o grupo, né, de indivíduos assintomáticos em quem a doença arterial coronariana é detectada em um rastreamento de rotina. Então, são 6 formas assim para a gente estar mais atento, né, na apresentação. Pegaria essa última apresentação para que vocês fizessem uma análise, indivíduos assintomáticos em que a DAC é detectada em rastreamento. Então, aqui, qual é o cenário que eu estou? Qual é a probabilidade de doença coronariana? Né? E então, a primeira, vamos dizer assim, oportunidade da gente discutir, que é essa demonstração, essa constatação da probabilidade de doença coronariana, ou seja, de ter uma estenose maior do que 50%, os números até 2013, os números de 2019. Então, observem que em azul, nas diretrizes de 2013, existia uma probabilidade, né, de acordo com a presença de dor não anginosa, atípica ou típica, probabilidades muito maiores do que aquelas que se observa tanto para homens como para mulheres. Portanto, se essa prevalência ela é menor, a probabilidade de um teste ser positivo ou negativo, ele também estará modificado. Observem que isso traz, a um quadro bastante diferente da probabilidade pré-teste. Então, de novo, angina típica, atípica, ou uma dor não anginosa, ou mesmo dispneia, homens ou mulheres. Vejam que um indivíduo, com uma angina típica e mais de 70 anos, ele teria 52%, de probabilidade de estenose maior do que 50%. Esse é o quadro anterior. Esse mesmo grupo, 80% ou 90%. Então, como é que nós nos conduzimos, neste momento aqui do ponto de vista dessa constatação? É o que os senhores veem na prática, é o que a gente deve considerar. Essa probabilidade, pré-teste, ela se aplica aqui ao nosso meio. Como estratificar esses pacientes? E deixando já um outro, então, ponto para debate, que é o seguinte: rastreamento de pacientes assintomáticos. Estimativa de risco usando o score europeu, que é o SCORE, como uma ferramenta. Esse score, ele tem no site individualizado para cada país. Então, se formos utilizar esse score, como utilizá-lo? Que país escolheríamos para ter uma similitude? Ou então, se nós devemos utilizar, na verdade, os nossos índices prognósticos. Então, acho que seria uma primeira parada aqui para a gente pensar um pouco. Isso, então eu vou aproveitar uma uma colocação sua, o que você acha a respeito? Porque eu acho que isso aí porque na verdade, o que se dizia até então era de que aquele modelo lá do Diamond Forest, que depois foi modificado, que ele superestimava a presença da doença. Isso que a gente observava efetivamente na prática. E agora eles vêm com números muito aquém daqueles que a gente, pelo menos na prática, que a gente costuma ver. E aí
fica essa questão. Isso aí é um problema que é local, quer dizer, isso aí é na Europa que é assim, porque, pelo que eu pude entender, eles se basearam no que está na literatura médica, né? No que tem de evidência no estudo PROMISE, no estudo Scott Hart, quer dizer, então, no Crescent. Então, eu tenho a impressão que, a partir daí, eles começaram a desenhar um perfil em que eles atribuem uns índices muito aquém daqueles que a gente estava habitualmente acostumado nos últimos 30 anos, né? Desde que foi publicada a primeira evidência nesse sentido. Então, eu queria que o Mansur, e essa colocação do Roberto, se esse score que eu não uso, esse score europeu eu não uso, já declaro aqui que eu não uso, nunca usei, não sei se alguém da plateia usa, mas se ele estaria adequado aqui ao nosso país. Mansur, por favor, obrigado. O que me chamou a atenção, Roberto, desse PTP, né, que é a probabilidade pré-teste, o que me chamou a atenção foi o que você acentuou ali. Acima de 70 anos, com dor típica, 52%, rapaz. Isso, eu achei assim, um absurdo isso, rapaz. O anterior, como você colocou, era 93%, se eu não me engano. 93%, que eu vou botar 80%, né? 93%. Isso aí, na verdade, esse guideline são 71 páginas e 53,5 escritas. O restante é referência. Então, eu poderia considerar 54 páginas de texto e, no total, 71 páginas com 17 páginas de referência. Achei assim, um guideline, modestamente assim falando, um guideline assim, bem deficitário. Eu achei meio fraquinho esse guideline. Quem sou eu para achar fraco um guideline europeu? Mas, assim, pelo grosso, eu achei um pouquinho fraco, porque ele pegou muitas coisinhas picadas e tentou fazer uma coisa grande. O guideline, assim, eu lendo, fiquei meio triste. O Roberto disse que ia comentar a parte medicamentosa, por exemplo, um ano após estente, eles não bateram muito na tecla isso, eles não valorizaram, botou muito para Cintilo, botou TC, botou uma... Desculpa fazer uma overview lá que você vai falar. Então, eu acho que isso é muito de algumas coisas que eles fizeram que retiraram. Conversando com o Fernando Rangel antes, tiraram, assim, índice espessura média intimal, tiraram. Então, isso, eu fiquei, assim, bem preocupado com essa mudança, o Roberto. O score é mais difícil você fazer o europeu. Eu tenho usado o nosso, o americano, o nosso é mais incisivo até em algumas condutas, mas eu uso ele. Eu acho que a gente tem que usar. O score europeu não é do meu dia a dia. Às vezes, quando eu quero confundir um pouquinho eu uso o europeu, que dá uma confusão danada o europeu. Porque aí você muda, dependendo do país, eu mudo para um, mudo para outro, dá um nó no paciente. A velha brincadeira que nós somos uma belíndia, embora a Índia não seja da Europa, mas nós vamos usar qual índice, né? Escolhe um outro país menos favorecido. A semana passada, eu fui calcular a probabilidade de pré-teste de um paciente, eu usei 5 score. 5. A filha do paciente chegou para mim e falou assim: doutor Mansur, nós viemos aqui para o senhor dar uma opinião, não para estudar junto. Porque 5 score deu uma confusão, até aí eu fiquei confuso qual que era a probabilidade pré-teste, entendeu? Então, eu não uso, concordo, o Sérgio também não usa, eu também não uso esse score. Infelizmente, a gente usa muito do europeu, mas qual país? Né, Roberto? Essas aí são minhas considerações gerais. Acho que esse ponto de se usamos score ou não, acho que a prática de vocês pode ser interessante também, não é? Uso mais, uso menos, não é? Uso brasileiro, usarei mais o brasileiro ou não. Eu já antecipo que eu, particularmente, não vejo como esta evolução epidemiológica estar acontecendo no nosso meio. Eu não vejo como. E, Antônio, obrigado pelo convite. Claramente, como o Mansur falou, esses valores, esses scores de probabilidade pré-teste de DAC crônica, num paciente
de mais de 70 anos caiu de 89 para 40, caiu mais da metade, quer dizer, isso aí pode se aplicar, talvez, para uma realidade muito específica europeia. E mesmo lá dentro, a gente viu que é muito heterogêneo, né? Talvez se aplique à Alemanha, à Inglaterra, França, etc. Mas se já vai para o antigo leste europeu, a cortina de ferro antigo, o leste europeu já muda. Então, lá dentro mesmo da Europa, isso aí já sofre grandes variações. Quiçá falar extrapolar para o restante do mundo e para a nossa realidade brasileira. Então, obviamente que se antes havia uma superestimava os percentuais, agora claramente estão subestimados, né? Então, isso aí a gente olha como um aspecto de cultura médica, do que se passa no país europeu e tal, mas não vamos aplicar isso na nossa realidade, obviamente que não. Eu, particularmente, uso o score que a SBC recomendou, que é o score de risco global. Facílimo usar, é simples, tem limitações, claro, como todo score, não tem precoce familiar, não tem doenças inflamatórias que o europeu botou, não tem outros fatores importantes, mas eu uso o score global porque dá um norte bastante razoável e já vem com uma programação de prevenção primária já bem amarradinha, enfim, é simples, tem na internet de fácil acesso. É o que eu uso na prática para prevenção primária, eu uso o score de risco global da SBC. Fernando, desculpa. Concordo com você aí, e até que ele se contradiz dentro dele, que ele coloca assim, se eu fizer o score de cálcio, eu vou mudar a minha opinião em 66%. Então, ele se contradiz dentro dele mesmo. Sim, essa questão dos fatores, né, de reclassificação, né? Vou deixar o Luiz e o Celcinho falarem de fatores de reclassificação do score de cálcio, as placas de aterômetro. Só um adendo que eu na minha prática, eu uso placa de carótida, score de cálcio, e uso também o Doppler do território aorto-ilíaco, que ali tem uma enorme prevalência de ateromatose. Nessa sequência de recomendações do indivíduo assintomático, então tem utilizar um score acima de 40 anos, enfatiza a história familiar, não é? Primeiro grau, sexo masculino abaixo de 55, feminino abaixo de 65. A história de indivíduos abaixo de 50 anos com essa história ou hipercolesterolemia, tudo classe 1 assim que você deve rastrear. E o que a gente vê muito, e aí então eu vou inverter a sequência para falar de situações que seriam classe 3 ou métodos classe 3 que a gente vinha utilizando que não deveriam ser utilizados. A espessura médio-intimal, em adultos assintomáticos, angiotomografia ou imagem funcional para isquemia não são indicadas para avaliação diagnóstica adicional. A avaliação rotineira de biomarcadores circulantes não é recomendada para estratificação. Então, não é parte daquilo que não seria recomendado. E a utilização dos outros métodos, veja, classe 2B, score de cálcio como um modificador de risco cardiovascular, placa de carótida como modificador, e índice tornozelo braquial, né? Como modificador no indivíduo de alto risco, imagens funcionais ou angiotomografia. E, finalmente, nos indivíduos assintomáticos, não é? Vem aqui uma consideração para o teste ergométrico, indivíduos assintomáticos para um programa de exercício vigoroso, como classe 2B. Então, assim, não é? Algo que via sendo utilizado bastante não é para utilizar, e o que seja um 2B como um modificador de risco. E agora? Bom, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, um prazer rever muitos amigos aqui, é sempre uma honra estar aqui. Em relação a esse guideline que saiu agora de doença, a primeira coisa importante é a mudança do nome, né, nomenclatura. Acho que foi importante porque realmente o doente é crônico por um período, mas no decorrer do período esse cara vai acabar agudizando. Em relação a algumas novidades desse estudo, principalmente relacionada à população brasileira, eu tive no europeu e eu participei de uma mesa redonda da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. E uma coisa interessante, o cara estava mostrando um caso clínico, e o cara estava mostrando um caso clínico e mostrou um paciente com um milhão de detalhes, mas era uma alteração de uma dor típica, com alteração eletrocardiográfica, e
um fator de risco, e aí o moderador lá foi perguntar para a plateia quem não faria coronariografia direto, uma dor típica e tal. E só 2 pessoas levantaram o braço. E o moderador falou assim, vocês são da Inglaterra, né? Porque na Inglaterra é proibido pedir coronariografia sem avaliação funcional. Não existe coronariografia na Inglaterra se você não tiver uma avaliação funcional. Então, quer dizer, é uma coisa muito individual. Dentro da Europa, você tem vários critérios. Uma das coisas interessantes desse estudo que mostrou, eles estão cada vez mais, não é desvalorizando, mas o ergométrico varia como uma avaliação muito mais global e não necessariamente somente a avaliação eletrocardiográfica do ergométrico. E eles estão valorizando cada vez mais as imagens funcionais e anti-CT como avaliação primária. Então, em relação àqueles valores que mostraram anteriormente, realmente eu acho que são valores muito extremos, tanto um quanto o outro, mas cada vez mais a gente tem que avaliar a avaliação pré-teste, a avaliação clínica de status funcional. Na minha prática, eu não costumo usar score, eu avalio muito a característica da dor, o status funcional do doente, comorbidades, e no fundo a gente faz um auto-score próprio, mas eu acho que eu queria chamar a atenção isso. O ergométrico vai avaliar muito mais no paciente que vai começar uma atividade física e eles cada vez estão valorizando mais as imagens funcionais com a tomografia. Luiz, depois a gente vai passar para São Paulo, viu? Só para a gente ouvir lá a opinião da turma do Baruzzi, lá do Samaritano de São Paulo. Bom, boa tarde a todos, grandes amigos do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano Paulista, Baruzzi, nosso irmão, seu grupo de residentes e staff do hospital, muito boa tarde a todos. Quero reiterar o agradecimento a Roberto, Antônio Sérgio, de me dar o privilégio de compor essa fila de debatedores com notáveis da cardiologia do Rio de Janeiro e do Brasil, grandes amigos, e que seguramente na nossa gravação, que estará no nosso site, no YouTube, nós teremos efetivamente uma magnífica discussão. Eu sou fã incondicional das diretrizes europeias de cardiologia. Quero já apresentar o meu viés, em que pese, eu repito sempre aos residentes, que quando eu leio uma diretriz, sobretudo quando eu analiso uma tabela como essa especificamente que está aí, eu raramente me prendo somente ao grau de recomendação e ao nível de evidência, mas, sobretudo, naquilo que está no texto. E o Roberto traduziu, ele teve a preocupação e, digamos assim, a iniciativa de traduzir dados que me parecem muito importantes. Observem só, o que está escrito aí é que o risco cardiovascular de um paciente, que elenca pacientes de muito alto risco, risco intermediário e baixo risco, eu chamaria do paciente que é vulnerável ao paciente que não é vulnerável. Esses dados de imagem, gráficos e perfusionais, eles são de baixo impacto para modificação do risco. Aí não está havendo um desaconselhamento na realização do score de cálcio, avaliação de uma placa no ultrassom Doppler de carótidas, na avaliação de imagem funcional e anjo-CT e teste ergométrico, mas para modificação do risco. Significa dizer que o risco do paciente ele já está intrinsecamente estabelecido pela história clínica e, sobretudo, pelos fatores de risco que podem ser modificados e não estão sendo modificados, e aqueles que não são modificados, basicamente pela hereditariedade. Então, o impacto destas imagens, destes gráficos e dos dados perfusionais, inclusive a análise da placa de ateroma, não modifica o risco. E eles são muito claros nessa perspectiva. Então, isso, para mim, não produziu um processo de confusão. Ao contrário, isso, ao meu juízo, a minha leitura, é que isso me ajuda muito a estratificar o risco do paciente antes de solicitar os exames. Então, esse é o ponto fundamental. Outro ponto que eu queria enaltecer, se o Roberto puder voltar, nos 6 tópicos, os 6 itens que caracterizam o paciente com síndrome coronariana crônica, isso, para mim, hoje é o meu norte de ação. Observe que são todos os modelos. Eu tenho apenas uma pequena
nuance a fazer, Roberto, não sei se eu li de uma maneira não tão apropriada, é que, na realidade, os itens 3 e 4, eles são muito semelhantes. O que muda é o aspecto temporal. Menos de um ano e mais de um ano. Ter tido a síndrome coronariana aguda. O 3 é um paciente pós-síndrome coronariana aguda. O outro não, uma evolução, mas sem passar por síndrome coronariana aguda. Isso é muito interessante. E eu chamo a atenção para o 5º item. Pensar na angina vasomotora e na doença da microcirculação. Roberto, Evandro Tinoco Mesquita batem nessa placa, Antônio Serra, nesse item, nessa tecla, de que temos que pensar na doença microvascular, temos que pensar na doença vasoespasmática. Então, eu vejo desta maneira. Indubitavelmente, nós vamos perceber ao longo da apresentação do Roberto que muita tecnologia vai sendo embarcada para que você, a partir da estratificação, defina a placa obstrutiva. E aí é o ponto que essa diretriz nos empurra. Ou seja, os métodos gráficos, sobretudo o eletrocardiograma em repouso e o teste ergométrico, eles perderam força. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas na modificação do risco do paciente, eu acho que eles foram muito felizes no desencorajamento. O paciente já está estratificado, não fica repetindo exames, procurando aquilo que o paciente já está te dizendo. Eu vejo, foi a minha leitura. Ou seja, se ele é baixo ou alto risco, continuamos tendo um entendimento e um encaminhamento. Se ele é um risco intermediário, aí então esses fatores podem modificar esse risco. Não é? Eu tenho um risco intermediário com score de cálcio 0. Rebaixou o risco. Não é? Eu tenho um risco intermediário com score de cálcio de 400. Aumentou muito o risco. Então, eu vejo dessa maneira. É um 2B, porque eu posso ter o score de cálcio 0, não é? Mas ter outras coisas que também modificariam o risco de uma maneira adversa. O comentário que eu iria fazer sobre esse último item da tabela, daquela tabela mesmo, do teste ergométrico, os adultos assintomáticos, né? Pelo que eu posso compreender dessa recomendação 2B, do teste ergométrico, na avaliação cardiovascular, principalmente quando dá atenção aos fatores não eletrocardiográficos do teste, ou seja, os parâmetros mais funcionais. Esse eu acho que é o motivo de muitos problemas na prática cardiológica. Muitos problemas. O paciente muitas vezes é assintomático, vai fazer uma avaliação cardiológica e esse paciente faz um teste ergométrico, que é um teste muito frequentemente solicitado nessa avaliação, e vem lá no 10º minuto do protocolo de Bruce, com 10 metros ou mais, de uma pequena alteração no segmento ST no esforço, um pico do esforço que recupera no primeiro minuto, uma coisa de pequena relevância, e muitas vezes aquilo é valorizado, e esse paciente vai para uma outra etapa da estratificação mais invasiva, e às vezes até acaba no exame do tipo coronariografia e, quem sabe, às vezes, acaba com uma revascularização percutânea sem necessidade. Então, aqui eu acho que a questão de valorizar a capacidade de exercício está nessas entrelinhas, mas eu acho que é muito forte. É uma coisa importante, porque acho que um dos principais, o teste ergométrico é um teste riquíssimo, né? Ele tem muita informação. E as informações funcionais, talvez sejam as de maior valor, e autonômicas, né? São talvez as mais importantes. Realmente o eletro de esforço traz muitos problemas às vezes. Em relação à antitomografia, e esse modelo proposto pelos europeus, eu tenho um certo receio de antitomografia com um uso um pouco mais liberal no paciente assintomático. Imagem funcional, eu acho que não muda a nossa prática, porque nesses pacientes assintomáticos de risco maior, eu acho que já é quase, pelo menos a minha, uma prática de pedir uma imagem acoplada, quando tem alto risco, meio assintomático, diabético, ou uma outra avaliação indicativa e tal. Agora, antitomografia, eu tenho alguma, digamos assim, preocupação, porque a estratificação anatômica, sem a questão funcional prévia, sem a imagem funcional, eu acho que tem uma chance muito grande de trazer procedimentos e intervenções cujo benefício é incerto.
Eu vou... Desculpa. Fernando, só para caracterizar que o Roberto teve a preocupação de colocar em alto risco, observa, indivíduo assintomático, mas de alto risco, cita inclusive hipercolesterolemia familiar. Esses pacientes, eles já estão estratificados. Eu vou pedir... É um anatômico, né? O anatômico é que pode trazer problemas aqui, sem evidência de isquemia, mesmo nesse grupo. Vamos ouvir os nossos amigos lá do Samaritano. Baruzzi, qual a impressão que vocês têm a respeito de tudo que foi comentado até agora, por favor? Boa tarde a todos, caros colegas. Sempre um prazer, uma honra para nós estarmos nessa reunião. Olha, ontem atendi um paciente de 55 anos, casado pela segunda vez, e ele fez uma pergunta. Baruzzi, garanto que eu não tenho doença coronária, que eu preciso viver por muitos anos, que eu, inclusive, casei agora pela segunda vez. Eu fiquei olhando para o sujeito, um sujeito que não tinha nenhum hábito de fumo, tabagismo e tal, mas ele fez uma pergunta: qual o exame que você me garante que eu não tenho doença coronária assintomática oculta? Bom, aí você pode recorrer aos scores, como muito bem foi dito, mas com limitações. Todos os exames que nós temos à disposição, teste ergométrico, métodos de imagem, também têm suas limitações, sensibilidade, especificidade. Aí eu me recordei ao guideline inglês, que diz que a angiotomografia para eles é um exame, assim, talvez de primeira escolha. E eu escolhi fazer uma angiotomografia nesse paciente, que na verdade não deu nada de especial. Eu fiquei muito tranquilo e dizer para ele: olha, não há nada aqui nesse momento. Então, frente a essas observações muito bem colocadas, e a doença também, ela nos pega de calça curta. Quem já não deu alta para um paciente e na semana seguinte ele tem um infarto, um parente... A gente não tem um método que nos defina, um score. Então, vai no faro fino, sim, como muito bem disse o colega, vai no faro fino. Mas hoje, se tivesse que escolher um exame, claro, angiotomografia para todos, acho que seria um exagero. Mas tem aquele paciente que te trunca, te coloca na parede, qual o único exame que você teria mais segurança de dizer que eu não tenho nada? Eu acho que esse exame, me parece que eu estou pendendo mais pela angiotomografia. Eu tenho muita dificuldade em utilizar os scores, já tentei usá-los e já entrei pelo cânus, pacientes com score baixo infartou no mês seguinte, então eu vou um pouquinho no faro fino e hoje eu estou, quando o convênio permite, usar a angiotomografia coronária. Então, as coisas estão mudando. Eu acho que o teste ergométrico também tem limitações, ainda é um exame de screening para todos nós, mas com essas imagens e tal, que a gente consegue definir melhor a anatomia, tem me atraído bastante essa ideia. Eu não estou aqui defendendo que deva ser feito em todos, mas estou ponderando nesse paciente, 55 anos, um CEO de uma empresa, e quer ter certeza que não tem nada, só um teste ergométrico negativo basta? Não sei. Talvez temos que avançar um pouquinho mais mesmo nas imagens, nos recursos. Obrigado. Baruzzi, eu não sei, obrigado pela intervenção. Eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir casos assim como esse que você apresentou. Eu fico com a sensação de que, eu acho que uma das intenções que a gente tem quando vai solicitar um exame como esse, como a angiotomografia, por quê? Porque o problema da doença coronária é tão complexo que não são as doenças, não é a doença obstrutiva em si que coloca o doente em risco, lógico. Se a gente imaginar que o doente tem uma obstrução, significa, como o Stephen Nice já falou antes, isso há muitos anos atrás, quando você vê uma obstrução, porque tem outras 99 que você não está enxergando com aquele exame. Então, na verdade, o dano aterosclerótico é que coloca esse paciente em risco, e eu acho que esse é o desafio, né, que o teste de esforço enfrenta, né? Porque o teste de esforço, na verdade, ele é um exame que vai ser utilizado para quê? Para ver a repercussão de uma obstrução. O Fernando, acho que chamou bem a atenção que o teste de esforço, ele não, e nós temos aqui o Dr. Augusto Bosa, que durante muitos anos lidou com isso, o teste de esforço não é só alteração eletrocardiográfica. Quer dizer, não se resume só a isso, né? Isso eu acho que os cardiologistas já aprenderam, né? É óbvio que me parece que o tempo de duração do exercício tem muito mais impacto, né? Que demanda, assim, como que o indivíduo efetivamente está do ponto de vista
da sua capacidade funcional, e isso pode ter muito mais implicância com a presença de alguma doença subjacente do que propriamente uma alteração eletrocardiográfica que possa apontar para a existência de uma obstrução. Eu fico sempre na dúvida se o NICE lá, que os ingleses eles estão utilizando, é mais para doentes sintomáticos. Os doentes assintomáticos, eu não lembro deles terem adotado esse tipo de conduta de utilização da... Então vamos para o sintomático? Pois é, mas então... Então, vamos para o sintomático? Roberto, só comentar o último. Você comentar aqui, detecção de placa carotídea, qual o percentual de placa que você colocaria ele num grupo ou no outro? Por exemplo, a Sociedade de Cardiologia, no nosso score de risco, você clica o primeiro ponto, ele pergunta, tem doença aterosclerótica maior ou igual a 50%? Então, já uma falha aí. Botou só placa aterosclerótica, placa de 10%, 15%. O índice, o espessamento íntimo medial, assim eu vejo, como o Fernando aqui também, é muito importante. Então, você pode ver que o Provitich, que fez o trabalho do ezetimiba e tudo, ele comparou durante 18 meses o espessamento íntimo medial. Se você notar que 33% das carótidas tem coronária e 27% da coronária tem carótida, é um exame que pode ser feito na esquina, né? O V-scan, eu não consulto com o V-scan, eu faço a espessamento em 1 minuto. O score coronariano em assintomático, agora, sintomático, então, nem se fala, porque o trabalho do Ilan mostrou, junto ao John Hopkins, 18,3% do score 0 em sintomático tinha lesão grave. Então, nem se comenta esse lado. Então, eu queria falar só esses dois para não prolongar muito o raciocínio. Então, eu volto um pouco agora aos pacientes com sintomas, porque as 5 primeiras apresentações ou tem já uma alta probabilidade de doença coronariana ou uma suspeita, né? E aí, então, volta-se a vamos dizer assim, a um fluxograma, o habitual, né? Sintomas e investigação clínica, se é compatível com uma síndrome coronariana aguda, se tem comorbidades em que você vai ser comedido, mais comedido na investigação, um laboratório inicial e se houver disfunção ventricular é um capítulo à parte, e a tal da probabilidade pré-teste, não é? Que é, então, a presença de fatores que aumentam ou reduzem essa probabilidade, que a gente viu lá com toda a consideração já feita. Então, um teste de esforço normal ou um cálcio zero reduz a probabilidade, né? A presença de fatores de risco, um eletro alterado, disfunção de VE, cálcio ou mesmo teste de esforço anormal, ele aumentaria essa probabilidade. E aí, então, eles trazem essa figura, não é, com a probabilidade de doença obstrutiva coronariana, não é, da esquerda para a direita, de muito baixo para muito alto, não é, colocando aqui, então, a possibilidade, né, de avaliação por angiotomografia coronariana para uma probabilidade baixa versus a avaliação isquêmica, a avaliação não invasiva ou então armada dentro de uma coronariografia e uma avaliação funcional. E então, uma coisa que eu acho que chamou atenção a todos, né, foi a probabilidade pré-teste do teste ergométrico. E aqui, então, essa linha, vamos dizer assim, a coloração verde ou vermelha é quanto contribui, não é, com o resultado, modificando, não é, para mais ou para menos. Então, essa contribuição seria pequena do teste ergométrico quando se compara com a angiotomografia, o PET, a cintigrafia de estresse, a ecocardiografia ou o SPECT. E aqui, ali na probabilidade clínica de doença arterial coronariana significativa. E uma tabela ao lado, que é a probabilidade clínica, não é, de doença significativa avaliada pelo FFR. Então, os métodos ali, vejam, não é, que a coronariografia por si só se correlaciona menos com o FFR que você faz do que ter uma avaliação funcional positiva. Então, não é, aqui agora a gente estudar um pouquinho isso daqui pelo seguinte, que é, nesses pacientes, não é, que eu posso fazer um teste não invasivo, uma angiotomografia, uma coronariografia, medicar esses pacientes pensando ou não em revascularização. Luiz Antônio quer comentar ou... Tá bom. Eu preciso comentar, você muito pontual.
Só existe um dado nesse magnífico material que você nos trouxe, Roberto, que eu queria acrescentar. Pacientes com início recente de angina e ou dispneia com suspeita de DAC. Tem o início recente. E isso, na minha leitura da diretriz, isso esvazia o eletrocardiograma em repouso, em esforço, e leva o paciente para a imagem mais, digamos, rigorosa. Você colocaria esse paciente aqui naquele primeiro passo? Você está pensando numa angina instável? Porque para sair um pouco, então ele sairia, né? Porque exatamente a tradução literal tem início recente. Você colocou pacientes com angina ou dispneia, mas tem início recente. Sim, o tópico tem o início recente. Observem por que o step 1 é angina instável? Porque tem início recente. Dá uma olhadinha na diretriz, com certeza está lá. O tópico início recente. É só para chamar atenção a esse dado, senão a gente pode interpretar de uma maneira um pouco enviesada esses critérios. Só para chamar atenção sobre isso. Então, eu acho que a sequência aqui pode ajudar para o debate, né? A gente falou dessa probabilidade da utilização dos métodos, não é? E aqui, os métodos disponíveis. Qual paciente é um paciente, não é, para uma angiotomografia? Ou um paciente que é para um teste, não é, funcional, ou mesmo a coronariografia, não é? Qual paciente eu vou, por que via? Observem aqui, então, independente do caminho, a parte terapêutica, refratariedade clínica, avaliação funcional, mas eles propõem, não é, que os pacientes com uma baixa probabilidade clínica, que você possa ter uma boa imagem, sem história de DAC, ele faria uma angiotomografia. Os pacientes com uma alta probabilidade clínica, capacidade, proficiência, e você tem preocupação também com viabilidade não excludente, seriam pacientes para uma avaliação não invasiva. Agora, os pacientes com uma alta probabilidade clínica, sintomas graves, refratários, angina típica em baixo limiar, teste já sugerindo alto risco, né, disfunção de VE, seriam pacientes para coronariografia. Então, acho que a gente pode, né, utilizar essa sequência aí para vocês transitarem um pouco aí exatamente, né, porque de certa a mensagem que a gente percebeu no Congresso é assim, né, não tem mais teste ergométrico para isso, é angiotomografia. Esse foi um chamado, agora é todo mundo angiotomografia, né, mas eu saí assim, agora é só a anatomia, né, e a gente começa a entender um pouco melhor, eu acho assim, né, absorvendo, tentando digerir essa informação, a gente começa a ver que os caminhos não são exatamente excludentes. Como é que vocês estão vendo isso? Fernando, vamos ouvir o pessoal de São Paulo primeiro. Baruzzi, por favor, eu sei que você já deu sua intervenção no paciente assintomático, agora nós estamos diante do que a Sociedade Europeia está propondo para os pacientes sintomáticos. É o seguinte, eu reconheço que eu me tornei um covarde em frente à doença coronária. Estou cansado de passar visita com os residentes, que até o dia de ontem os pacientes eram assintomáticos e tiveram infarto no ponto de ônibus ou morte súbita. Então, nós estamos atrás de exames que possam nos dar segurança de alta ou que possam ir do nosso consultório para casa. Eu não sei qual é o exame, eu estou assim, muito entusiasmado com a angiotomografia, porque a gente vê o grau de obstrução e é um dado concreto. Temos teste ergométrico, aquele infra, que altera ou não, nós ficamos sempre às vezes em cima do muro, uma dor, o sintoma não nos convém. Então, uma imagem de luz do vaso, eu acho que é uma imagem que traz substrato. Agora, tem aquele paciente aqui no extremo direito, teste ergométrico positivo com baixa carga, dor típica, a gente vai para o CAT, não tem a mínima dúvida. Eu estou no lado de cima, é aquele paciente que é oligosintomático, ficamos com a pulga atrás da orelha e qual é o exame que vai dar uma segurança maior? Eu acho que a angiotomografia realmente, na minha concepção, não desprezando, obviamente, o teste ergométrico, que tem seu espaço, inclusive é o exame ainda de eleição, mas acho que a angiotomo, como o europeu está nos propondo, é o exame que nós temos que prestar mais atenção nas informações da angiotomo.
Eu sou adepto à angiotomografia, não sei se o Pedro quer opinar aqui ou não. Maurício, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que você acha que naquelas duas situações, preferencialmente consideradas de baixa probabilidade ou de alta probabilidade, seu primeiro exame seria a angiotomografia, é isso? Se possível, sim. Tá bom, você... Muito bem. Obrigado, Barúcio. Fernando? Acho que aqui, né, Fernando, pode ser interessante, se nós estamos falando aqui, num paciente com sintomas de probabilidade de doença coronariana e probabilidade de eventos. Talvez a gente esteja aqui falando... A separação é entre probabilidade de evento. Exato, né? Então, à esquerda, talvez uma probabilidade baixa, o risco baixo de eventos, que aumenta à direita em cima e que é elevadíssima abaixo. Perfeito. Eu concordo bastante com essa sugestão dos europeus aí dessa tabela, né? Esse paciente está sintomático, é diferente daquele outro que era sintomático. Sintomas. Tem sintomas de angina ou de espineia. Está sendo avaliado inicialmente, né? Naquela coluna da esquerda. Eu acho que a coluna da esquerda tem baixa probabilidade clínica, mas tem sintoma. Essa, na minha opinião, é o grande papel da angiotomografia. O grande papel, o grande cenário para ser usado, aproveitando o altíssimo poder preditivo negativo do exame, que chega próximo a 100%. Então, quer dizer, aí é uma coisa extraordinária. O paciente tem sintoma, tem baixa probabilidade, ele não é diabético, ele não tem doença prévia, ele não tem outros fatores que o coloquem em alto risco, não tem doença periférica, aterosclerose já conhecida. Eu vou afastar a doença e vou tranquilizar o paciente. Ele está sintomático. Então, ali, perfeito, é isso que eu uso. O paciente já começa a ter uma probabilidade mais alta de doença clínica, pela avaliação clínica, e é um paciente que é candidato à revascularização, e eu tenho os recursos, tem pessoal que sabe fazer a imagem, aí eu acho que esses pacientes com probabilidade mais alta é o que eu peço também, eu peço imagem. Geralmente eu peço cintilografia, tem uma tradição enorme de cintilografia, mercado de estresse, tem uma experiência, literatura mundial muito mais larga que qualquer outro método. Os outros métodos vêm ganhando força também, o eco de estresse, o estresse físico com eco, que vê uma série de coisas interessantes também, faz diagnóstico diferencial com gradiente de trato de saída, com dor, tem uma valvopatias, etc. Então, aí a doença coronariana, é claro, mas tem uma questão muito individual também no estresse com eco, que é a experiência do examinador. Isso eu acho que é mais importante do que com a cintilografia. A ressonância, que também é uma imagem que se presta também à pesquisa de isquemia com estresse, ela tem a limitação de que no nosso meio ela é feita só com estresse farmacológico. Perde um pouquinho a robustez do teste, porque não tem os dados do exercício. É claro que na última tabela, alta probabilidade e já com sintoma refratário. Esse é o doente para coronariografia clássico, né? Está com sintoma refratário, tratamento clínico não tem discussão. A não ser que ele não possa sofrer uma intervenção por comorbidade. Angina típica em baixo limiar exercício, a mesma coisa. Então, isso aqui, com um teste de alto risco, ele teve hipotensão no pico do esforço, ele teve uma baixa carga, enfim, teve alterações de eletroexpressivo com baixa carga, teve hipotensão, teve sintoma. Esse é direto para a coronariografia. Acho que está muito claro isso aí. Celso, tem um colega que levantou, por favor, está com o microfone já. Eu atendi recentemente um caso bastante emblemático. Lembra a pergunta do Baruzzi, aquele assintomático que infarta na semana seguinte, fala a respeito também da prova de esforço. Camarada de 53 anos, enxuto, dá volta na lagoa 5 vezes por semana correndo, é um atleta. Me pergunta, vale a pena fazer o que você acha de fazer uma avaliação? Claro, é sempre bom fazer avaliação. Não deu tempo. Semana seguinte, parou com dor precordial durante a corrida. Ele tinha fatores de risco que desconhecia, tinha dislipidemia, era hipertenso e não tratava, apesar da excelente performance física. Se ele fizesse um teste de esforço, seria negativo, ele estaria em ótima capacidade funcional. Assintomático. Numa avaliação antes do evento, teria sido identificado a hipercolesterolemia, a hipertensão, estaria num risco intermediário baixo, seria pedido um score de cálcio que daria alto, seria feita uma angiotomografia. Seria identificado, então, o que ele tinha. Lesão de tronco, lesão de DA, foi para revascularização.
Quer dizer, é aquele caso do assintomático com fatores de risco, grau de intermediário baixo, e que a angiotomografia teria resolvido a estratificação dele. Celso, vê se esse quadro ajuda o seu comentário, que é assim, classe 1, imagens funcionais não invasivas ou angiotomografia, como teste inicial em pacientes com sintomas em que você não pode excluir. Seleção de acordo com a probabilidade clínica e a proficiência, o método não invasivo. Se você fez a angiotomografia e não definiu, complementar com uma avaliação funcional. E, finalmente, o aspecto da coronariografia em pacientes que têm sintomas mais relevantes, não é? E, se houver dúvida na anatomia, a avaliação funcional, não é, para esses pacientes. Não, é uma coisa que ele chama atenção, só desculpa, Celso, é que eles recomendam que sempre que for para angiografia convencional, tem um método funcional invasivo na sala de hemodinâmica, o FFR. O que eu acho? Eu acho que esse tipo de discussão, dessa conversa que a gente vai ter, tem tempo para acabar. Não. Nos próximos anos, vai acabar daqui a pouco, porque em pouco tempo... Não. Estou dizendo que vai acabar 1h30, é isso que eu ia te falar. Porque as duas coisas se somam. Em pouco tempo, o Claudio Nuca, um cara que estuda isso e está muito emotivo nisso tudo, a gente vai ter na mesma imagem a avaliação da anatomia e a avaliação funcional. Eu acho que o que começa antes, eu acho que pouco importa. Por exemplo, eu já uso essa avaliação na minha prática clínica. Eu peço angiotomografia quando eu acho que não vai dar nada. Sempre fiz isso. Quando eu tenho uma convicção que o negócio tem grande probabilidade de ter doença grave, eu vou para a coronariografia direto. Só que uma coisa não exclui a outra. Eu tenho nas últimas 24 horas, eu vou dar um relato de coisas reais que aconteceram na minha prática clínica. A paciente foi no consultório, hipertensa, 60 e poucos anos, tabagista pesada, uma dor atípica, mas eu achei que pudesse ter alguma coisa, pedi uma cintilografia e, para surpresa minha, a cintilografia dela veio positivo, com uma isquemia anteroseptal. Ela foi direto para a coronariografia. Não fiz nada. Era uma lesão moderada, de diagonal, e a gente vai levar em tratamento clínico. Então, ela teve uma avaliação de isquemia com uma coronariografia negativa. E hoje, antes de vir para cá, eu acabei de ligar para um paciente, que o Mansur é um estudioso de ecocardiografia, que foi fazer um ecocardiograma eletivo num paciente assintomático. A Maria Cláudia Mansur me ligou e falou: Celcinho, o eco dele está normal, mas ele está com uma alteração de strain na parede inferior. O strain dele está alterado na parede inferior. Esse paciente eu encaminhei para cintilografia miocárdica, acabei de pegar o laudo, está isquêmico na parede inferior, e ele vai para angiotomografia, porque tem uma área isquêmica apenas de 2%. E eu, na minha avaliação, ele deve ter uma área pequena, um ramo de DP, VP, uma coisa pequena. Quer dizer, 2 pacientes muito semelhantes, de desfecho diferente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que individualizar o paciente e uma coisa não exclui a outra. Você pode começar com uma angiotomografia e considerar a cintilografia e o oposto. Fazer uma cintilografia e avaliar a angiotomografia e decidir a questão. E uma vez indicado a coronariografia, cada vez mais usar o FFR para fazer essa avaliação. Olha, eu não sei quantos slides o Roberto tem, porque ele não colocou ali. Mansur, tem que correr nas... Vamos até onde der. Não, eu fiquei calado muito tempo. Não. Mansur, que a gente disse que você pode falar até 1h30. Foi isso. Calado, não é meu habitual assim muito, mas eu fiquei. Não, agora vou falar um pouquinho, estou controlando demais aqui. Não, assim, como eu fiquei calado, aquele... Quer que eu volte o fluxograma? A figura 3, só voltando, a figura Essa 3. Figura? Não, 3 do próprio artigo. Ele do próprio pecou. Artigo, não sei. É duas anteriores dessas que você mostrou aí. Ele pecou no PTP, né? Ele pecou, botando aquilo acima de 70 anos. Então, ele foi se confessar mostrando isso aí, ó. Ele falou: não, eu pequei muito ali, deixei passar muita gente. Vou me confessar colocando esse organograma aí, para você aumentar ou diminuir a probabilidade daquele inicial, entendeu? Ele se confessou que ele cometeu um pecado ali
e colocou isso para direcionar o que ele fez antes. Então, esse foi um aspecto. Não vai ser canonizado. Isso não vai ser canonizado. No que diz respeito a... Eu acho que a Anjo Tomo, tudo eu não tenho a deu mesma tempo. impressão do Roberto. Ele deixou de lado muito o teste de esforço, tenho a mesma impressão. Deixou a cintila, ele botou lá em cima, assim, teste funcional e não deu muita importância. E outra coisa que ele deu importância, fez CAT, tem que ter o FFR. Eu digo assim que o FFR é a cintilografia do vaso. Né? Você faz o FFR, você faz a cintilografia do vaso. Além de ser, eu chamo o FFR de UPP, porque ele pacifica dentro da hemodinâmica, a unidade pacificadora, né, que chama, né? Ele pacifica dentro da hemodinâmica o que o cirurgião acha, o que o hemodinamicista acha e o que o clínico acha. Ele é um pacificador ali. Você olha ali, aquele reflexo... Só acha que o limite dele está muito alto. O 008... Eu acho que tem que ser mais baixo. Ó, eu acho que tem que ser... Vamos lá, vamos... Eu sou fã tem um slide à frente para vocês comentarem isso. Eu gosto do FAME 2, mas o Roberto me disse que discute comigo, vai a briga, igual o Fernando vai também. Ele disse que o FAME não é FAME, é infame. Também então, é igual o Roberto. Aí, Vamos terminar o estudo, né? Pois é, aí é o outro estudo. Os caras interromperam o estudo. Eu vou chamar você para discutir o FAME lá também. Aqui só para destacar, não é, a angiotomografia, se houver limitações técnicas para não fazer, e detecção de cálcio não é recomendado para identificar esses indivíduos com DAC. Vamos avançar um pouquinho aqui, não é? Em relação à terapia, quem gostaria de comentar? Acho que a gente tem aqui, não é, poucas modificações, talvez o aspecto do nitrato recebeu um pouco mais de prestígio, mas com a ressalva dos horários assimétricos da tolerância, e as drogas segunda classe eu acho que não modificou muito, mas acho interessante, né, raciocinar dentro das apresentações clínicas, né, terapia padrão, paciente ainda taquicárdico, bradicardia, disfunção de VE e hipotensão arterial, que a gente acaba interferindo nisso tudo com a polifarmácia, né, Luiz? Bom, independente do que haja de viés ligado à indústria de equipamentos, insumos, órteses, próteses, materiais especiais e drogas, essa tabela, para mim, ela é uma tabela muito esclarecedora e orientadora. Por quê? Coloca a terapia padrão com beta-bloqueadores, antagonistas de cálcio, modelo diltiazem, e vai seguindo a associação de drogas na terapia padrão, os pacientes com frequência cardíaca acima de 80 e que apresentem a chamada angina refratária, associa-se ivabradina para que haja controle da frequência sinusal. Observe que nos pacientes com frequência baixa, que se mantêm sintomáticos, as drogas associam-se e abrem-se espaço para drogas novas, como trimetazidina, não tão nova, ranolazina e o próprio nicorandil. Os pacientes com IC, efetivamente o beta-bloqueador está sozinho, não há antagonistas de cálcio nessa vertente, mas observe que a ivabradina está presente também, os pacientes que apresentem aumento de frequência cardíaca, que aqui seria em torno de 70 batimentos por minuto, alguns consideram 60. E nos pacientes com hipotensão arterial, observem, baixa dose de beta-bloqueador, baixa dose de antagonista de cálcio e nunca um dihidropiridínico, é o que está escrito lá, ou seja, amlodipina, por exemplo, e associam-se drogas que vão mediar ou a frequência cardíaca ou então aquele aspecto do metabolismo mitocondrial. Chama atenção que a diretriz brasileira da antiga doença aterosclerótica coronariana crônica, agora rebatizada síndrome coronariana crônica, já chamava atenção para esse dado, chamando à época a chamada angina estável refratária. Ou seja, o paciente se mantém sintomáticos, angina ou dispneia, nesse modelo que a gente poderia chamar de dados do perfil hemodinâmico, e onde a intervenção percutânea ou cirúrgica, se devida e adequada, não resolveu o sintoma do paciente. Então, eu concordo plenamente com essa tabela,
confesso a vocês que já utilizava de uma maneira baseada na experiência e na literatura. Eu diria que o guideline ele sintetiza isso, a meu juízo, de forma muito apropriada. Mansur, você quer fazer algum comentário em relação a drogas? Eu acho que não tem muito. Eu acho que você vai gostar mais desse daqui, né? É um pouquinho mais à frente. Eu não... Baruzzi, vocês querem fazer algum comentário, Baruzzi? A tabela é muito esclarecedora, como comentou nosso querido colega, irmão Luiz Antônio. Uma tabela muito atual. Eu não tenho muita experiência, eu não sei, eu não tenho, vamos dizer, um certo apreço, deve ser problema emocional, talvez, não sei, pela drogas que agem no metabolismo celular, né? Mas eu sou de um tempo que eu uso o clássico, beta-bloqueador, antagonista do cálcio, mas esse grupo de droga, a ranozolina, por exemplo, eu não sei, não tenho experiência, mas eu tenho dificuldade também de acreditar que isso funciona, mas é só um problema pessoal, tá? Obrigado, Baruzzi. Mansur, você quer fazer um comentário? Essa tabelinha, o Luiz Antônio gosta, também gosta, a tabelinha está boa. Mas no texto existe muitas nuances, por exemplo, da ivabradina, né? Ele tem sérios eventos e depois ele põe na tabela, né? Ele lá no meio, ele coloca assim certa dúvida, a gente tem que tomar cuidado que aumenta a QTC, tem efeitos colaterais também. Aí na tabela ele coloca... Inclusive na disfunção do velho, ele coloca em segundo. Os nitratos, ele faz a atenção que o Roberto Spocati falou, o free de 10 a 14 horas sem, não dá preferência a nenhum dos nitratos, ele não... tinha muita coisa para ele dar informações, entendeu? E ele não deu. Eu adoro o europeu, viu? O guideline europeu, gosto mais esse aí, eu tenho umas dúvidas, mas é mais ou menos. Quando da publicação da ivabradina nos pacientes com doença estável, não é, a agência europeia depois recomendou que você faça um período de teste terapêutico. Se houver melhora de sintomas, você mantém, mas se em 2 a 3 meses não houver modificação, você suspende. Na verdade, para as outras drogas também, a gente num ambulatório de doença muito avançada, eu tenho paciente com ivabradina, tenho paciente com trimetazidina também, mas não é ruim não, rapaz. A gente tem usado, Celso e eu, não na época do Rio Mar, porque se for falar na época do Rio Mar, tá aqui Celso, Fernando e eu, aqui o Rivercia aqui na ponta, mas não foi na época do Rio Mar. Agora, recente, agora. A gente tem usado até naqueles DPO6, né, Celso, que a gente usou lá, muitos sintomas de taquicardia, né? A gente tem usado ivabradina até meio off-label em algumas circunstâncias e o doente melhora. Eu tenho tido experiência com ivabradina, assim. Vamos avançar um pouquinho aqui? Vamos, porque faltam 10 minutinhos. O material está aqui para ficar até as 4 da tarde, mas a gente vai precisar parar 13h30 e vamos discutindo. Aqui o fluxograma da diretriz europeia é a conduta de paciente com sintomas e que fizeram uma coronariografia. Esse paciente chegou na sala como? Que investigação ele já teve? Era um paciente que tinha sintomas de uma documentação de isquemia. Se ele tinha documentação de isquemia, doença multivascular, você identificou, né, realmente todas as lesões, fez uma correlação anátomo-funcional, é um paciente para revascularização. Não tem uma documentação de isquemia, por exemplo, uma cintigrafia normal, mas você tem lesões ali com dúvida que você vai precisar também fazer essa avaliação funcional na sala. O indivíduo não tem sintomas, não é? Com a documentação de isquemia ou não. Ele não tem sintomas, mas tem uma isquemia documentada e tem uma grande área, não é, de isquemia. Também pensar em revascularização. Finalmente, o paciente não tem sintomas, não tem isquemia documentada, mas tem uma anatomia, não é, com acometimento e uma avaliação funcional, em especial, não é, com disfunção ventricular. Esse paciente também iria para a revascularização cirúrgica. Então, acho que aqui, assim, não é, quanto do teste provocativo não invasivo me convenceu da isquemia, quanto a anatomia já possa dar essa resposta, não é? E se ela se superpõe ou não, para eu ter assim uma precisão do território vascular a ser abordado ou não. Fernando. Interessante ali à esquerda, né? O fluxograma
do paciente é sintomático, ele tem documentada a isquemia numa cintilografia, botou uma imagem cintilográfica, e na coronariografia ele é demonstrada a doença multivascular. Então ele já tem isquemia, ele já tem sintoma de isquemia, doença multivascular. Aí ele pede o FFR, né? Mesmo nesse contexto. Então, quer dizer, essa questão de a gente revascularizar, por exemplo, cirurgicamente, supondo, aqui é revascularização lato sensu, paciente com isquemia, com sintoma e com modelo trivascular, esse paciente, atualmente, ele não vai para o FFR, ele vai para a cirurgia. Então, a gente não sabe se a cirurgia de revascularização deva ser guiada pelo FFR, por exemplo, ou IFR. A gente não tem esses dados de literatura ainda. Porque o que se faz hoje em dia, para-se ali. Ele tem sintoma, tem isquemia na cintilografia, ele vai para o CAT, ele é multivascular, com doença proximal. Para ali, vai para a cirurgia. Se a anatomia for desfavorável para a intervenção percutânea, ele vai para a cirurgia. Então, isso acho que esse é um dado importante para estudo e observação. O Fernando, que eu fico pensando aqui, vou perguntar. Será que não é num paciente multivascular que você tem uma área de hipoperfusão, não é? Mas é um doente multivascular? As outras lesões, você marcou uma isquemia na parede anterior, mas tem uma anatomia das outras paredes também. Não é para você identificar se as outras lesões são efetivamente, funcionalmente significativas? Acho que seria essa a indicação, não é? O racional, eu também entendi como assim. Isso é frequente na prática clínica. Né? Tem isquemia anterior e tem lesão também de coronária direita, tem lesão de circunflexo, etc. Mas na prática, quando ele tem doença multivascular obstrutiva grave, ele vai para a cirurgia se já tiver qualquer demonstração de isquemia clínica e cintilográfica. Eu não vejo fazendo, para indicação cirúrgica, eu não vejo fazendo FFR isoladamente. Talvez a gente tenha que ter mais referências em literatura, né, sobre isso. E isso não está bem estudado ainda. Então, esse lado esquerdo aqui eu acho bem interessante. É uma proposta interessante, mas ainda precisam de evidências. Né? O restante, né, se o paciente não tem isquemia, mas tem uma lesão acima de 90%, se ele tem uma lesão acima de 90% e ele tem, não tendo isquemia documentada, esse doente geralmente vai na prática, acaba indo para a coronária, acaba indo para a intervenção. E quando ele é menor que 90%, sobretudo na prática, quando ela é uma lesão mais intermediária, de 50% a 70%, que a gente vê usando mais o FFR mesmo. Essas lesões muito obstrutivas geralmente não são, na prática ele não se usa. E, naturalmente, esse paciente sem documentação de isquemia, sem clínica e sem documentação, pode ser que ele tenha benefício tratar guiado pelo FFR, mas isso também eu acho que precisa de muita informação ainda, muita literatura, muitos dados ainda. Falta. Para justificar porque esse multivascular grave teria que fazer o FFR. A tua hipótese foi que a isquemia na cintilografia seria detectada numa área correspondente a um determinado vaso culpado e os outros vasos com lesão grave não seriam culpados, no caso. Então, o FFR iria inibir o cirurgião a revascularizar os outros vasos, se ele fosse normal, entendeu? Não dá. Há um comentário aqui, microphones, que isso nunca acontece. Mas a ideia é essa, quer dizer, você... Então, para que fazer? É inútil. Se o paciente já tem indicação cirúrgica de revascularização, o cirurgião não vai ficar restrito às áreas que o FFR for alterado. Ele vai revascularizar todas as lesões anatomicamente graves. Essa é uma prática que tem sido, vamos dizer assim, colocada em xeque.
Não é? Isso pode mudar a estratégia cirúrgica com, não é, cirurgia com bypass ou sem bypass, por exemplo. Não é? O tempo cirúrgico pode se modificar. Então, assim, não é, a revascularização ela tem que ser completa do território, efetivamente, com a documentação de repercussão. Eu concordo contigo que a prática... Mas mesmo que tenha um diagnóstico de lesão obstrutiva grave... Porque por detrás... Porque eu vejo assim, né? Por detrás disso tudo aqui... Não vou revascularizar. O FFR é normal. Veja, Estranho. aqui ele está dizendo que é um doente multivascular, não é? E que você vai fazer as lesões que tem o FFR alterado. Então tem coronária direita importante, tem DA importante e tem uma lesão de 70% numa... É diferente. Mas é isso, né? Quer dizer, se você, né, entende que geograficamente ela é significativa, já estaria respondido. Eu né? vou entrar rapidamente na discussão só para pontuar dois aspectos. Esse paciente é um paciente estável, está fora da síndrome coronariana aguda. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, esse é o conceito da revascularização funcional. Ou seja, revascularizar o vaso que tem anatomia obstrutiva associada à reserva de fluxo comprometido. Isso é um conceito contemporâneo. Precisa efetivamente ser mais embasado, mais consubstanciado, mas é um conceito. Revascularização funcional. A diretriz bate nessa tecla. E um minuto para cada um, depois um minuto lá para o pessoal de São Paulo, para a gente encerrar. Já agradeço aqui ao Roberto pela presteza com que ele apresentou os dados. Eu sei, isso aqui é uma diretriz, né, pessoal? Eu acho que fazer isso em 1 hora e 15 minutos realmente não é simples. Então, eu acho que a gente pode até estender isso numa outra sessão, se o senhor André assim o quiser, para a gente poder abordar outros aqui assuntos. Tudo, André. Se o André não autorizar, então, não acontece nada. Vamos só concluindo rapidinho. Esse slide é um pouco poluído, porque na minha avaliação é o seguinte, se você tiver um paciente no extremo esquerdo, paciente com sintoma anginoso, com uma lesão multivascular, esse paciente é igual à cirurgia, não tem que ter FFR. Não concordo com a FFR. Ninguém pede ciência FFR. demais. Mas de todas as lesões... Não, mas é que tá. Mas se você vai a revascularizar lesão de 50%, a lesão de 70% é a visão crítica, né, do que é uma estenose angiográfica que tem repercussão funcional. E a gente está observando isso, né? Lesões de 80%, não é, com FFR normal. Né? Mansur. Fala aí, Mansur. Para acabar aí. Não. O seu comentário. Não, Mansur. Só acaba depois de você. Só acaba quando termina, igual o Chacrinha. Eu vou pedir. Sabe? Olha só, olhando ali, eu estava comentando com o Fernando, ele coloca a documentação de isquemia, ele coloca a cintilografia, nem coloca a prova de esforço mais, coloca a cintilografia. Isso que você falou, Roberto, já está desviando um pouquinho. Quanto ao tratamento, eu só vou fazer uma parte aqui, já encurtei minha conversa. Há uns 6 meses atrás, eu participei de uma reunião aqui, que foi o André Volchan me chamou para discutir a 4ª definição do infarto agudo. Né, André? Não foi verdade? Aí, logo depois, tinha uma discussão sobre revascularização miocárdia, que você, o Fernando e o André falou que eu podia ficar, não foi, André? Eu até fiquei para a segunda. Então, eu queria só explicar o seguinte. Não, explicando as coisas, né? Nesse momento, eu queria mostrar aqui, nesse momento eu chamei a atenção de um assunto que foi o seguinte. Não, eu tenho que mostrar. Tem dinheiro aí no meio. Não, aqui ninguém vai ver, né? Eu queria mostrar justamente isso, que era a tabela. Eu mostrei a André, isso é indiscutível. No guideline que o Luiz Antônio Campos gosta, não tem aqui não. Que o Luiz Antônio Campos gosta de indicação para revascularização. Roberto, olha aqui para não achar que eu estou... Aí ele comenta aqui, se você está fazendo uma angioplastia ou vai operar e tem uma lesão da DA proximal, Antônio Sérgio, maior que 50%, você tem que revascularizar. Classe 1, nível A. Eu comentei isso. Então, isso vai em desencontro a isso e vai a favor do que a gente falou, Fernando, que na revascularização, às vezes, não segue esses parâmetros todos. Se você vai botar um stent na CD, o infarto agudo,
na CX e tem uma DA de 50, 70, você revasculariza ou não revasculariza? Você faz o FFR. Esse paciente é estável. Não, eu sei. Não é infarto agudo. Não, mas não estou falando. A DA também não é infarto agudo. Infarto agudo é CD. O que acontece é o seguinte, Antônio, isso causa uma preocupação a gente, porque a pessoa está embasada no guideline. Olha que você eu sei, não, eu conheço isso, eu conheço mais, eu conheço. Aí, entendeu? Você não dá para enxergar. Mas eu posso passar aqui o telefone. Então, Roberto, isso dá uma certa preocupação a gente. Sem dúvida. Eu acho que essa discussão, André Beauchamp, causa preocupação. 50, 70, você está pelo guideline de revasculação a fazer um stent ali. Eu vou pedir para o Baruzzi encerrar a nossa sessão. Baruzzi, a gente já está 2 minutos além do tempo, por favor. Eu vou encerrar a sessão expressando a minha gratidão aos colegas do Procardíaco, não só por terem salvo meu filho, mas por tudo que vocês têm feito pela gente, de ensino, respeito, amizade. Eu queria então estender a nossa homenagem aos nossos residentes, a vocês, com uma salva de palmas e muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao Roberto, agradeço aos nossos convidados, a todos os presentes. E fica para uma próxima. Obrigado. Boa tarde a todos.